E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Como muitos sabem aqui, nos últimos vídeos que eu gravei, eu deixei claro que eu não ia analisar mais jogos desse time de frouxo, desse time de vagabundo, desse time de desgraçado do São Paulo Futebol Clube. E hoje eu não estou aqui para analisar mais uma vez o jogo, não vou analisar nada. Tô aqui, recebi algumas mensagens, trocando algumas mensagens com alguns torcedores no Instagram, no próprio YouTube. Eu acho que é necessário eu vir aqui fazer um vídeo para deixar claro, mais uma vez, o momento não, mas a realidade tenebrosa dessa equipe que já foi gigantesca, que já foi respeitadíssima, mundialmente falando, de uma equipe que já foi sinônimo de medo, né, de causar medo, causar pânico, causar arrepio para o adversário. E hoje o São Paulo Futebol Clube é um time medíocre, é um time nojento, é um time completamente alienado, com um bando de jogador sem caráter, vagabundo, sem alma, sem sangue, sem brio, jogador sem caráter. Não são homens que vestem essa camisa hoje. São os bostas, essa é a realidade. São um bando de frouxo, de cagão, um bando de fralda cheia. Tem que tomar até cuidado para as coisas que eu tô falando aqui hoje, porque para não tomar strike, para não tomar nada aqui no YouTube, então eu tenho que me controlar muito. Quem me segue, né, quem segue o Tricolaço no Instagram sabe muito bem os posts que eu tô fazendo, né, algumas postagens que eu tô colocando. Gente, o São Paulo Futebol Clube acabou, tá? Para quem ainda não conseguiu identificar, o São Paulo Futebol Clube acabou. O São Paulo não caiu para a Série B, né? O São Paulo até está lutando por uma Libertadores da América, fase de grupos, mas o São Paulo Futebol Clube acabou moralmente. O São Paulo Futebol Clube não é mais aquele São Paulo respeitado, aquele São Paulo que, de certa forma, quando outro time jogava contra, você via que os caras tinham medo, você via que os caras, de certa forma, olhavam aquela camisa e falavam: caramba, é o São Paulo, sabe aquela coisa? Hoje em dia não. Eles conseguiram, gente, eles conseguiram. Se você olhar para esses jogadores, cara, dá vontade de gorfar, dá vontade de vomitar na TV vendo a atuação desses caras. O Thiago Volpi, ele é ridículo, ele é um jogador mediano e talvez pela carência do São Paulino, que viu um goleiro de certa grife, depositamos ali uma certa dose de expectativa. É um jogador horrível. Juanfran, daquelas coisas que só aquela diretoria bizonha do São Paulo, de Pássaro, Raí, presidente Leco, trouxe um jogador em fim de carreira, falido, que não tem mais nada a oferecer para o futebol e veio passar uns meses aqui no Brasil. O Arboleda, esforçado, mas um jogador covarde, tem medo, só joga para trás a bola, não que ele tenha que jogar para frente, não que ele tenha que ter alguma obrigação de ter saída de bola, não tem, mas um jogador fraco, um jogador covarde, na verdade. O Bruno Alves, um jogador psicologicamente
que não pode ser zagueiro do São Paulo Futebol Clube. Esse sim é fraco mentalmente. Um jogador que você olha para ele, você vê uma feição de derrota, né? Você olha para ele, você vê uma feição de bundão. É a definição do Bruno Alves. O Reinaldo é o carimbo do fracasso de 10 anos de São Paulo Futebol Clube. Ele é um jogador que está mais tempo aí e ele consegue representar o que é o São Paulo Futebol Clube. Sempre na hora H ele caga. Sempre na hora decisiva ele cria alguma situação e ele acaba prejudicando todo o time, todo o elenco, toda a situação do São Paulo naquele contexto do jogo. É um jogador tenebroso, é um jogador... e tem gente aqui, e tem imbecil de torcedor São Paulino que ainda gosta dele, hein? Que ainda vem defender aqui. É inacreditável. Tem torcedor do São Paulo que merece o time que tem. Né? Os chamados bochecha vermelha. Tem torcedor que merece o time que tem. É um jogador escroto que não deveria mais pisar, né, na calçada do Morumbi. Esse Luan, eu tô pegando um bode dele também, porque ele só dá aquele toquinho de lado. Teve um lance, ele pegou a bola, tocou pro lado, tocaram pra ele foi, tocou pro lado de novo, tocaram pra ele foi, tocou de novo pro cara. É um jogador fraquíssimo, um jogador que só sabe bater, e quando bate, se ele batesse, seria bom, porque é sinal que o São Paulo pelo menos tá chegando junto. Né? Mas nem isso ele tá fazendo ultimamente, é um jogador ridículo. Creio e tenho a esperança de que o Hernan Crespo vai conseguir trazer um outro jogador, porque não dá para permanecer com esse projetinho de volante também. É um imbecil, é um jogador escroto, é um jogador limitadíssimo. Gabriel Sara, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem que vender agora no vestiário. Vende esse cara, manda esse cara embora. Você olha pra cara dele também, é a derrota estampada. É um jogador fraco, frouxo, morto. Parece um defunto. Parece que você tá pagando, parece que é uma obrigação dele ele entrar em campo e jogar bola. Vai fazer qualquer outra coisa, cara. Vai ser guarda, vai ser balconista de farmácia, vai ser qualquer coisa, cara. Se você não gosta de jogar futebol, se pra você é um peso jogar futebol, vai fazer qualquer coisa. Você é lastimável, você é ridículo, Gabriel Sara. Você é bizonho, bizonho. Igor Gomes, uma barata tonta, né? Até acho que se você conseguir escalá-lo melhor, pode ser que ele produza alguma coisa, mas um jogador que nunca mais jogou nada, né? Nada, nada. É um jogador que só corre, é esforçado, isso você não pode dizer do Igor Gomes, mas um jogador completamente perdido em campo do que ele tem que fazer, da onde que ele tem que estar, qual o espaço que ele tem que cobrir, o que ele tem que lançar. Um jogador completamente perdido, num clube sem comando, num clube à deriva. E aí, gente, o Tietê, eu vou precisar me segurar aqui pra esse vídeo não ser banido, porque esse cara não merece vestir uma camisa de nenhum time no mundo. Ele não merece vestir a camisa de um time na várzea. Esse cara é a aberração do futebol. E você vê a prepotência dele, a arrogância dele. Se uma coisa, o projeto de treinador chamado Fernando Diniz, ele estava certo, é que ele é um perninha, que ele é um mascaradinho, que ele é sim um indolente, é um jogador indiferente, é um jogador, para ele tanto fez, tanto faz, um jogador sem sal, sem espírito, parece uma alma penada dentro de campo, é um bosta de um jogador. Ele é nojento, o futebol dele é nojento, ele jogando é nojento, ele como pessoa deve ser um nojento, porque é a figura do não tá nem aí, sabe? É a figura do tanto fez, tanto faz. Luciano hoje muito mal, mas eu tô falando um por aqui, não vou analisar jogo, tô dizendo pra vocês, mas Luciano é o único que se salva disso, né? Toró,
Quem acha que Toró vai fazer alguma coisa, vai decidir um lance, vai fazer o gol que é o gol que sai do placar complicado, né, de um 0-0, de 1-1, aquele gol que traz uma tranquilidade, jamais. O máximo que ele pode fazer é um golzinho ali, quando já está 4-0, tudo definido. Um jogador também tenebroso, muita gente ainda achava que ele é um bom jogador, seria um bom nome para o elenco do São Paulo, outro jogador fraquíssimo. A verdade é o seguinte, gente, o São Paulo Futebol Clube, como eu disse, acabou. E aí é um recado direto aqui para o Júlio Casares. Júlio Casares, Muricy Ramalho, que eu tô achando muito estranho o comportamento do Muricy Ramalho. Cadê o Muricy Ramalho? Cadê o trabalho? Aqui é trabalho, meu filho. Cadê o sangue nos olhos? Cadê a faca nos dentes? Não é possível que o projeto de treinador saiu e a gente continua vendo um marasmo em campo. Vai ter imbecil aqui, torcedor imbecil aqui, que vai vir aqui ainda falar, tá vendo, o problema não era o Diniz. Não, o problema era o Diniz também, mas não só. Hoje a gente está vendo que a gente sim, não tinha 1, 2 ou 3 vagabundos, vermes desgraçados, sem caráter. A gente tem um elenco inteiro, vagabundo, verme, sem caráter, frouxo, cagão, covarde. A gente tem um elenco, tirando o Luciano, nós temos um elenco de jogadores vagabundos, de homens sem caráter, de cara sem alma, sem brio, sem gana, sem respeito, sem profissionalismo, sem responsabilidade. Então, senhor Júlio Casares, se hoje mesmo, esquece o jogo contra o Flamengo, gente, tá? Eu já vou falar disso, mas esquece esse jogo contra o Flamengo. Hoje mesmo, se você é um presidente correto, se você é um cara sério, Júlio Casares, você tem que mandar embora todos esses jogadores. Todos. Eles não podem mais vestir a camisa do São Paulo. Você tem que entrar hoje no Morumbi, dar a chave do vestiário pro Hernan Crespo e falar para ele, é o seguinte: vagabundo aqui não joga mais. Você tem carta branca para trazer, nem que se for, todos os jogadores do Defensa e Justiça, se você quiser, de trazer jogadores do Tajeres que já eliminaram São Paulo, de trazer jogadores do Colón que já eliminaram São Paulo, de trazer jogadores do Mirassol, catadão do WhatsApp, que entraram com brio, de trazer jogadores do Botafogo, que já está rebaixado desde a 34ª rodada, um clube que não tem dinheiro para pagar os jogadores, o Sub-16 do Botafogo conseguiu vencer o São Paulo. Eu quero jogadores com brio, competitivos, jogadores sérios, responsáveis, pais de família, jogadores que têm responsabilidade. Quando eu falo pais de família, entenda-se homens com brio, com espírito de vitória, que querem fazer história, que querem entrar em campo e doar tudo que eles têm para trazer a vitória, os 3 pontos, para trazer alegria para o torcedor de São Paulo. E não esse bando de vagabundo, esses delinquentes, esses irresponsáveis, esses cagões, esses vermes, esses filhos de uma... como vocês sabem. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente metendo o pau no Rogério Ceni, né? Que isso e que aquilo, blá blá blá. Primeiro de tudo, o Rogério Ceni não tinha palavra... O presidente do São Paulo, Júlio Casares, ou o Roberto Natel na época, não tinha nada sacramentado com o Rogério Ceni. Ele pode ter cagado com Fortaleza de ter aceitado uma outra proposta de um clube ainda em contrato com Fortaleza. Agora com o São Paulo ele não errou em nada. Ele está numa outra profissão nesse momento, que é ser treinador de futebol. E ele escolheu um time que pode dar todas as condições. Por quê? Porque o Rogério Ceni ele é competitivo, ele quer ser campeão. Ele quer justamente jogadores, ele quer estar num clube que busque isso, e não num clube completamente sem direcionamento, perdido, sem comando, um resort que qualquer um faz o que bem entender lá dentro. Então é o seguinte, gente, o São Paulo, quinta-feira, eu tenho certeza, vai ser goleado por esse time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai dar a volta olímpica no Morumbi, sim. E posso falar para vocês aqui, esse time merece, esses jogadores merecem passar por mais essa humilhação. O problema é que eles não sentem, né? Quem sente é nós aqui. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês.
Esses caras perdendo do Flamengo, vendo o Rogério Ceni dando volta olímpica no Morumbi, eles vão sair escurraçados do Morumbi. Isso eu garanto para vocês. Eles vão sair escurraçados do estádio no Morumbi. Esses caras, eles vão ficar manchados na história, mas de uma tal maneira. Então eu torço, sinceramente, eu torço para que o pior aconteça para esses jogadores do São Paulo. Eu não estou mais agora torcendo para o São Paulo Futebol Clube. Eu quero que esses jogadores safados, salafrários, pilantras do São Paulo tenham o pior encerramento de temporada possível. E se o pior encerramento de temporada possível é ver o Flamengo goleando esses caras, que assim seja. Porque eu não aguento mais torcer para um time com um bando de banana frouxo, vagabundo, pilantra, safado. Então, se é para mudar alguma coisa, e se isso precisa com mais uma mácula para acabar de vez com tudo isso, para deixar a terra arrasada, que assim seja, que seja goleado esse time, para esse bando de frouxo vagabundo ser marcado eternamente pelo pior vexame que eles fizeram o São Paulo passar. Repito, o São Paulo não caiu, mas moralmente o São Paulo já está na segunda divisão.